Você pode abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Antes de lermos, quero fazer algumas considerações. Nós estamos retornando ao estudo da carta de Paulo aos Efésios, compreendendo a essência do Evangelho segundo a lógica do apóstolo, orientado pelo Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para um texto, procuramos entender este texto dentro da perspectiva do autor, do escritor do texto. E no caso das Escrituras, nós levamos em consideração que este autor foi guiado pelo Espírito Santo para escrever tal texto. Porque era a intenção do Senhor que este texto fosse usado para direcionar o seu povo, para desafiar, para exortar, para corrigir, ensinar, mas de qualquer maneira, qual seja a aplicação ou a forma para isso, fosse compreendido, conhecido, compreendido e vivido por seu povo. A partir do capítulo 4, o apóstolo exemplifica como o salvo deve viver sua vocação de ser igreja em todos os âmbitos de sua vida. Quando ele diz, lá no capítulo 4, no verso 1, andeis de modo digno para com a vocação que recebestes. Então, como viver essa vocação na igreja? Considerando os relacionamentos, considerando o cultuar e o servir ao Senhor mediante os dons. Como vivê-la na relação com a sociedade ímpia? No relacionamento com aquele que não é do Senhor, com aquele que não é guiado pelo Espírito do Senhor e, portanto, não compreende as Escrituras por esse mover do Espírito. E é exatamente neste ponto em que estamos. Nós temos outros direcionamentos e outras aplicações que veremos no decorrer do estudo desta carta, que Paulo, guiado pelo Espírito, faz e fala acerca do nosso viver, do viver do povo de Deus em vários âmbitos da vida. Mas nós estamos tratando sobre a relação da igreja, ou como vivemos esta vocação, a vocação de ser igreja, na relação com a sociedade, na relação com aquele que não é do Senhor. E sob o tema, o distanciamento da imoralidade, nós desenvolvemos 3 mensagens até aqui, nos versos de 3 a 7. Na primeira, vimos o distanciamento da imoralidade no desapego do inconveniente. Isso nos versos 3 e 4, o início do verso 4. Na segunda, vimos o distanciamento da imoralidade. Isso é para lembrar as mensagens, nossas mensagens. Na segunda, o distanciamento da imoralidade no apego às ações de graças, no verso 4 do capítulo 5. E na terceira, a última, vimos o distanciamento da imoralidade na firmeza da consciência, versos 5 a 7. Agora, veja, depois de tanto tempo retornando às mensagens, ao estudo da carta de Paulo aos Efésios, eu fiquei pensando sobre isso. E para retomar a exposição da carta, eu pensei bastante na semana e tomei a decisão de voltar à última mensagem. E isso por algumas razões. A primeira é que a última mensagem em Efésios foi pregada no dia 16 de dezembro.
E muitas pessoas estavam viajando. Muitas que estão aqui hoje, inclusive. Estavam viajando em férias, não tendo a oportunidade de acompanhar o estudo. A segunda razão é que, pelo tempo decorrido, certamente, eu vou arriscar aqui a dizer que certamente a maioria não se recorda do que fora tratado. E aí vem a terceira, isso é dificultoso para o progresso do nosso estudo, já que estamos olhando, fazendo uma exposição da carta, seguindo a ordem da carta. Isso é muito dificultoso, por quê? Porque para considerarmos a sequência do texto, o que virá a partir do verso 8, tendo a devida compreensão, você deve estar ligado ao raciocínio do apóstolo para assimilar com precisão o seu conteúdo. Deve entender muito bem aquilo que vem sendo revelado na carta. Por isso eu quero retomar a mensagem que tem como tema, pode clicar, o distanciamento da imoralidade na firmeza da consciência. Abra você já está com a Bíblia aberta em Efésios 5, eu quero ler os versos de 1 a 7, mas nós nos concentraremos nos versos 5, 6 e 7, tá bom? Mas vamos fazer essa leitura, e para você descansar, de ficar sentado, e mesmo também reverente em pé, assim como você está sentado, mas eu quero que você fique em pé para acompanhar essa leitura, tá bom? Porque você vai ficar, não, calma, não muito tempo sentado não. Pode ficar tranquilo. Mas você vai ficar um período sentado. Então, fique em pé e acompanhe a leitura desta carta. Efésios 5, versos de 1 a 7. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício, com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graças. Porquanto podeis estar bem certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pode assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. O distanciamento da imoralidade. Você é consciente? Como a pergunta está aí diante de você. Eu sei que você é um ser consciente, e eu sei disso porque esta é uma característica da criação de Deus para com os homens. Todo ser humano é consciente. Age por meio de sua consciência, ou tem sua consciência despertada, influenciada. Esta é uma realidade. Esta é uma característica do ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, diferentemente de outros seres. Então, teologicamente falando, quando nós olhamos especialmente para as Escrituras, mais do que
em qualquer outro conteúdo. A consciência é o fundamento da responsabilidade humana. Pelo fato do homem ser consciente, ele se torna responsável. E isso independente da diversidade das influências. A consciência, o agir consciente, torna o ser humano responsável por seus atos. Não há desculpa, nem na esfera humana, muito menos para com o Senhor, diante de alguma ação ou omissão que leva ao erro, que leva ao crime, que leva ao pecado, que leva ao desvio de alguma maneira. Não há a desculpa de dizer, mas eu fui influenciado. A questão fundamental não é esta. Por quê? Porque não há como não sermos influenciados. À luz das Escrituras, nós temos visto isso com ênfase na carta de Paulo aos Efésios, nós nascemos influenciados. Nós nascemos com uma natureza que nos influencia. Nascemos com uma natureza pecaminosa e por isso nascemos pecadores. Por isso nascemos destituídos da glória de Deus, separados do relacionamento com o Senhor, com o Criador. Então esta é uma realidade. A questão é que, apesar da influência, se agimos conscientemente, somos responsáveis. E é exatamente este agir consciente que leva o homem à responsabilidade, a ter que assumir a responsabilidade, que está em sintonia com a soberania de Deus. Por isso não há nenhum problema entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. E Paulo é um dos que melhor escreve sobre isso. Eu sei que você então é consciente, pode responder, se olharmos para a essência do homem, positivamente a esta pergunta, dizendo, sim, eu sou uma pessoa consciente, mas a pergunta, movida pelo texto lido, traz a ideia, a pergunta traz a questão se você age em coerência com a consciência que possui. Se a sua forma de reagir e agir nas diversas situações da vida e nos variados relacionamentos que possui, é coerente com a consciência. Consciência implica em conhecimento, reflexão e ação honesta. Agir em coerência com o que se sabe. Percebe aí a ideia? E aí isso vai muito ao encontro do que eu citei no capítulo 4, verso 1. É assim que Paulo começa a última grande sessão da sua carta. É por isso que ele faz aquela exortação e diz que nós devemos viver coerentemente com a vocação recebida. É assim que ele começa esta sessão. O nosso viver tem de ser coerente com a vocação recebida. Nós temos uma influência sobre nós, vamos falar sobre isso. A influência do Senhor sobre nós, a influência do Espírito Santo por meio do seu Evangelho, ele que habita no povo, ele que habita naquele que é do Senhor. Então há uma nova, objetiva influência. E o que Paulo está exortando e ensinando e chamando a atenção é se nós agimos mediante esta influência do Espírito, diante da consciência que ele nos dá, através da palavra do Senhor. Seja qual for a situação. É comum nas Escrituras a exortação ao discernimento e a ação coerente com o discernimento.
E nós temos vários textos, muitos textos. Eu quero relembrá-los de alguns desses textos, certo? Vamos lá, ela vai colocar aí o primeiro: todas as coisas me são lícitas. Dá para ler? Não sei se vai, quem está lá atrás, se enxergar como eu, talvez não leia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É interessante essa última frase, essa última linha: eu não me deixarei dominar por elas. Agora, movido por uma nova influência, eu agora tenho capacidade de entender. Eu agora não sou mais cego. Seguindo a ideia de Paulo em Efésios, eu agora não estou mais morto em meus delitos e pecados. Então agora não estou debaixo de escravidão. Fui libertado disso. Tenho uma nova influência. E agora eu entendo. E ao entender, posso dominar ou não me deixar dominar por essas outras coisas, por essas outras influências. Outro texto: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Outro texto: o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Outro texto no Novo Testamento: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo escreve isso falando acerca da ceia do Senhor, ou da participação na ceia do Senhor. Hebreus, outro texto: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Eu vou seguir, mas quero dar uma parada rápida aqui também. Interessante também esse texto, né? Ele fala, ele classifica a criança, e parece que as Escrituras, o Senhor, através das Escrituras, faz muito isso. Quando ele vai falar do imaturo, do inconstante, ele usa a figura da criança. Então já vimos isso aqui em uma pregação. O Senhor usa a figura da criança positiva e negativamente. E nesse sentido é de forma negativa, trazendo a ideia de imaturidade, de falta de conhecimento, de falta de discernimento. Então ele diz isso, e aí ele termina falando que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos, foram capacitados para discernir tanto bem quanto mal. E é interessante isso, porque a palavra de Deus, e nós estamos vendo isso, a ênfase que Paulo está dando aqui, esta é a ideia na pregação de hoje, por isso estamos retornando também a ela. Quando Deus em sua palavra chama o homem para a participação, para a vida coerente, ele não diz: olha, você tem o Espírito Santo, ele habita em você, é uma força incomum, inatingível, mais forte do que qualquer outra força que influencie você. Então, é só apertar o botão certo e pronto, tudo funciona. A palavra de Deus, ou o Senhor, através de sua palavra, sempre diz: olha, você tem, o meu povo tem, da parte do Senhor, da minha parte, tudo aquilo que é necessário de conhecimento e de influência por meio do Espírito Santo, usando também pessoas, mas especialmente por meio do Espírito Santo. E então, você agora, tendo esta realidade, sendo consciente, você tem que se exercitar. Tem que exercitar.
Não pode sentar e achar que num passe de mágica, num estalar de dedos, num bater de palmas, ou em qualquer outra coisa, tudo muda em você. E você se tornará perfeito. Um último texto que representa, nos faz lembrar os finais das cartas de Jesus às igrejas na Ásia, em Apocalipse 2:3, diz: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Quem tem condições, faça exercício de discernimento. Haja conforme a consciência que o Espírito faz brotar. Você é consciente? Você se esmera no conhecer? Seja honesto para responder. É só você e o Senhor. Você se esmera no conhecer, tendo o Evangelho do Senhor como referencial para a sua vida? Discernindo a realidade por meio do que você absorve deste Evangelho? Agindo honestamente para com o seu Senhor, agindo coerentemente para com o seu Senhor, revelando no seu viver, no seu agir, que Jesus Cristo é de fato seu Senhor. Isso tem sido uma realidade na sua vida? Meu irmão, minha irmã, as Escrituras, a revelação de Deus é um chamado à consciência. Paulo afirma em seu texto aos Efésios que devemos nos distanciar da imoralidade por meio da clareza de nossa consciência. Em primeiro lugar, verso 5, ao lidar com a realidade. Então, é o que ele... Pode clicar, minha filha. É o que ele diz. Devemos nos distanciar da imoralidade por meio da clareza de nossa consciência ao lidar com a realidade. Verso 5, repetindo o verso. Porquanto podeis estar bem certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. É interessante porque o breve catálogo de vícios que é alistado no verso 3 deste capítulo é repetido aqui e reformulado, alistando os pecadores ao invés dos pecados, sendo apropriadamente identificados, portanto, como idólatras. Paulo os identifica como idólatras. Lá ele fala dos pecados, aqui ele fala dos agentes, daqueles que cometem este pecado, ou estes pecados, e os identifica como idólatras. Toda idolatria tem a própria pessoa como foco. Animais, pessoas, seres celestiais, partes da natureza terrena, coisas da natureza mesmo, e outra coisa qualquer pode e tem sido usado como manifestação idólatra. Então, quando a gente pensa em idolatria, é comum as pessoas pensarem em estátuas. É comum porque vemos até isso nas Escrituras, ilustrando a idolatria. Imagens de barro, de pau, de pedra, de ferro, seja o que for, e imagens de coisas, imagens de animais, de seres celestiais. Mas veja, tudo isso, no final das contas, aponta para a própria pessoa. Fundamentalmente, a idolatria tem 3 implicações. Pode clicar, Karine. A primeira, rejeição a Deus. Rejeitar a Deus. Não aceitar Deus como a única referência para a sua vida e, portanto, tudo aquilo que Ele providenciou para a pessoa. Tudo, todo o seu direcionamento, todo o seu conforto,
tudo que diz respeito àquilo que foi revelado, a pessoa não aceita ou não entende que isso é suficiente. Então há uma rejeição de Deus, há uma rejeição da pessoa de Deus como absoluto. E mesmo que Deus esteja envolvido, porque muitas vezes, quando se fala de idolatria ou quando se age em idolatria, a pessoa de Deus está envolvida. Não ele, de fato, mas ele é mencionado, ele é citado, ele é apresentado como envolvido naquela ação idólatra. Mas há uma rejeição, mesmo que ele seja mencionado. Há uma rejeição a ele da forma como ele mesmo impõe, diretamente, sem subterfúgios. Vamos dar um exemplo, à luz do que cremos. Quem são os sacerdotes? À luz das Escrituras, quem é sacerdote no povo de Deus? Quem são os sacerdotes? Vamos lá, eu quero ouvir vocês. Os salvos, responderam aqui já. Quem são os salvos? Nós. Quando você olha para o Antigo Testamento, você identifica uma determinada classe como sacerdote, não é fato? Você tem os sacerdotes. Lembre-se, a revelação de Deus estava em progressão, progressivamente sendo dada. Deus foi construindo a sua revelação aos homens, desenvolvendo o seu povo. Então você olha para trás e você vê uma classe de pessoas identificada como sacerdotes. Então estas pessoas tinham acesso ou faziam intermediação entre o povo e Deus em determinados momentos. Uns momentos mais especiais que outros, mas havia essa mediação. E era até proibido para as outras pessoas, as demais pessoas do povo de Deus, se meter nesta mediação, porque eles poderiam até morrer, como aconteceu com alguns. Agora, quando nós chegamos ao Novo Testamento e o Evangelho sendo apresentado pela própria pessoa de Jesus Cristo, e ele, o sumo sacerdote, cumprindo tudo aquilo que deveria ser cumprido, se apresentando como sacerdote e como o próprio sacrifício, executando o que tinha que ser executado, o véu do templo, na sua morte, é rasgado de baixo para cima. Há um romper desta mediação, e a partir daí nós temos literalmente acesso. Eu falei de baixo para cima? De cima para baixo. É isso aí. Alguém me corrigiu, que bom. E eu percebi pelo gesto. Né? Nós temos acesso a Deus. Então quem é sacerdote? O salvo. Não há necessidade de ninguém mediar a relação entre você e Deus, humanamente falando. Mas existem pessoas que nos ajudam, sim, e isso faz parte da vida cristã e do projeto de Deus para o seu povo, mas isso não exclui o seu acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. Cada um de nós. Nosso sumo sacerdote, o mediador disso, é Jesus Cristo. E já fez o que tinha que ser feito de uma vez por todas. Então nós temos acesso. Não precisamos de subterfúgios. Essa é a primeira coisa. A segunda implicação, a deificação de um terceiro elemento, a divinização de um terceiro elemento. Algo ou alguém é elevado à condição divina. E vai servir de meio para que alcance o desejo que a pessoa tem. É assim que muita gente procura chegar no Senhor. Acha que não tem acesso ao Senhor e precisa de alguém. Às vezes os crentes, talvez você se lembre imediatamente nessa hora de outras religiões, de outros contextos de igreja, e vai pensar nessas pessoas que têm confessionários e outras coisas semelhantes, mas às vezes os
os protestantes, os evangélicos e assim por diante, agem da mesma forma. Quando acham que precisam, por exemplo, da oração do pastor, para que seja atendido aquilo que você quer. Quando alguém compra uma casa e sabe que ali morou pessoas com certas crenças esquisitas, diferentes, e a pessoa fica meio temerosa, e aí ela vem e diz: pastor, o senhor tem que ir lá em casa, eu comprei uma casa, e o senhor tem que orar na minha casa, para que, e a ideia é, ela pode não dizer dessa maneira, mas a ideia é para que qualquer resquício de espiritualidade má saia da casa. Eu preciso do poder da sua oração, da sua presença. Há pessoas que às vezes precisam pegar na mão de certas outras pessoas, precisam cumprimentar o pastor no final do culto, porque senão a semana não será abençoada. Que mediação é essa? Quem abençoa é Deus. Não somos nós, é o Senhor. E às vezes nós elevamos certas pessoas, às vezes até nossos filhos, às vezes nossos pais, a uma posição divina. E a terceira e última implicação: tudo serve para atender o desejo do próprio coração. O ídolo real e final é a própria pessoa, que determina a rejeição e a deificação para aquilo que lhe é conveniente. A pessoa quer ser atendida, por isso que ela recorre a ídolos menores. Às vezes muda o evangelho na sua mente. O evangelho é entregue de uma forma e ela absorve de outra e vive esta outra realidade destituída do evangelho. Pois bem, Paulo realça o distanciamento do idólatra de Deus e afirma que não há qualquer possibilidade de aproximação entre a santidade e a imoralidade. Não há qualquer chance de Deus ignorar sua própria natureza, mudando seu projeto. Aquele projeto que Paulo faz referência no início da carta, um projeto eterno antes da fundação do mundo, não há qualquer chance de Deus ignorar a sua natureza, mudando o seu projeto, para conceder vida eterna a quem não o adora, a quem não reage com ações de graças. Não há a mínima chance. Paulo não está afirmando a possibilidade da perda de salvação para quem foi alcançado pelo Evangelho e tenha caído em algum pecado. Preste bem atenção nisso. Não saia pensando desta forma, porque não é o que Paulo está afirmando, muito menos nós. Ele está destacando a realidade daquele que tem o pecado. Neste caso, a imoralidade, como estilo de vida, por não ter sido alcançado pelo Evangelho. E, portanto, não adora ao Senhor em seu viver por meio da santificação, mesmo que viva em um ambiente religioso. Mesmo que esteja dentro da igreja. E é bom você se lembrar que esta carta, Paulo está escrevendo e endereçando ela aos crentes, aos salvos em Éfeso. Ele não está escrevendo para incrédulos. Ele está escrevendo para pessoas que já foram alcançadas pelo Evangelho. E falando da relação dessas pessoas para com aqueles que não foram alcançados pelo Senhor. Paulo está admoestando seus leitores a cair na real. É exatamente isso que ele diz, quando ele usa a expressão, porquanto podeis estar bem certo disto. É como se ele dissesse, sabei com segurança, estejam conscientes.
Acordem para esta realidade. Paulo os exorta a acreditar literalmente no Evangelho conforme a revelação bíblica. E não é só no que ele escreve, mas no Evangelho. No que era ensinado também pelos outros apóstolos. Veja só, eu vou ler para você, sem desmarcar esse texto, Hebreus capítulo 12. Eu vou usar esse texto como exemplo do que o Evangelho nos afirma. Hebreus 12, versos 14 a 17, ouça, diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. Mais uma vez, está percebendo? Há ensinamento, há capacitação, há exortação, e exortação para participação do salvo. Ele não está dizendo, fique sentado na sua cadeira de balanço. Deite-se na sua rede e espere fluir aquilo que é sobrenatural e que vai, numa nuvem, salvar você ou diferenciar você. Não, ele está dizendo, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação. Esforçai-vos para viver em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, ele vai citar o personagem bíblico, o qual por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Mas veja, antes dele citar Esaú como exemplo, a exortação do autor aos Hebreus vai na mesma direção do que Paulo está falando em Efésios. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa, de amargura, brote e vos cause confusão, contaminando a muitas pessoas. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano. Cuidado! Seja coerente. Viva em coerência com a santidade. Porque sem santidade não há coerência na relação com o Senhor. Sem santidade não há salvação. Sem santidade não há relacionamento com Deus. Pode cantar, pode abrir a Bíblia e ler, pode fazer orações, pode fazer jejum, pode fazer sacrifícios, pode pensar no que quiser. Sem santidade não tem relacionamento com Deus. Não tem intimidade com Ele. A conversão a Cristo e a santificação, como resultado desta conversão, são aspectos absolutamente necessários para a salvação e para a vida eterna. Então Paulo chama seus leitores à realidade. E por isso ele os exorta a não ser iludido pela irrealidade. Ele chama a atenção para a realidade e diz agora, no verso 6, não sejam iludidos por aquilo que é irreal. Olha aí o verso 6 do capítulo 5 de Efésios. Ninguém vos engane com palavras vãs, ou ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Meu irmão, minha irmã, e você que nos visita, se o Evangelho em determinados momentos lhe parece duro,
Me parece duro em algumas afirmações, especialmente quando ele faz um paralelo entre o pecado e a santidade. Não se deixe enganar por ideias, conceitos e palavras que buscam amenizar esta dureza. O mundo está repleto disso. Talvez a sua própria natureza, quando ouve ou lê determinada coisa, como acabamos de ler, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quando lê alguma coisa dessa forma, provavelmente a sua própria natureza, aquela vozinha lá dentro, na sua consciência, ou lá na sua mente, imediatamente brota dizendo, não é bem assim. E talvez vá fazer você se recordar de possíveis modelos mal aplicados, mal compreendidos e aplicados, às vezes até nas Escrituras, para dizer, não é bem assim. Veja, por exemplo, Davi, de certa maneira, foi um imoral, mas viveu com o Senhor e bem. O que nós estamos vendo e aprendendo nesse texto, nesta parte da carta com Paulo, se aplica ou se aplicou perfeitamente à vida de Davi no seu tempo. Perfeitamente. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o pecado. Ele rejeita a imoralidade. Ele não salvará o que não estiver envolvido na sua santidade. Deus não sorri das piadas inconvenientes. Eu quero recordar algumas coisas que mencionamos à luz do que o próprio texto da carta vai nos ensinando. Deus não sorri das piadas inconvenientes. Você pode sorrir. Eu posso sorrir. Não estou dizendo esse poder no sentido de concordar com isso ou de afirmar que isso é correto. Eu estou dizendo que nós somos passíveis a isso, porque nós somos pecadores. E por isso somos exortados a viver em santidade. Mas Deus não sorri das piadas inconvenientes. Deus não assiste os vídeos engraçados, porém com mensagens imorais. Sabe aqueles que muita gente recebe e passa para outras pessoas? Ele não releva a ação egoísta que cobiça o que é dos outros. Ele não é indiferente para com a indecência e o desejo de atrair e conquistar por meio da sensualidade. Não se iluda, como Paulo está dizendo, com palavras vãs, palavras vazias, sem lógica, sem verdade, sem sentido. Palavras destituídas de sabedoria. Não se deixe levar por aquilo que se apresenta como coerente, mas que está dissociado do Evangelho. Pode haver coerência, mas é com o pecado e não com o Evangelho. A prova disso que Paulo dá é que tais coisas são a causa da ira do Senhor. Ele diz, porque por essas coisas vem a ira de Deus. A minha versão diz, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus é manifestada. Há uma condenação em curso. Algo já presente que se completará futuramente. A condenação é atual, presente, sendo já experimentada nas consequências de nossas relações, na ausência da paz de Cristo na nossa vida, no nosso coração, na fome insaciável pela imoralidade. E nós sofremos as consequências disso. Aí vamos voltar para o exemplo mencionado aqui, talvez pela consciência ou pela voz da natureza pecaminosa de alguns. Davi viveu isso. Sim, era um homem conhecido
como homem segundo o coração de Deus, mas todas as vezes que namorou com a imoralidade, sofreu as consequências na sua vida. E não teve intimidade com Deus naquelas horas. A tal ponto que grandes períodos, ou períodos longos de dias, se passaram em sua vida, e Deus teve que usar outras pessoas para chamar-lhe a atenção, para exortá-lo, para quebrar a Davi. A diferença é que quando Davi era exortado, era confrontado pelo Senhor, ele se quebrantava, se arrependia e voltava para o Senhor. Quer dizer, nessas horas, ele agia em coerência com a sua consciência. Que é a exortação de Paulo para nós. Chegará o dia em que o peso da condenação final será estabelecido. Definitivamente. E como Paulo diz, virá sobre os filhos da desobediência, sobre os quais a desobediência é o resultado de sua natureza. Esta é a ideia expressada pela escrita de Paulo, que apresenta uma expressão tipicamente hebraica, no pensamento hebraico. O que possui algo como natureza básica é identificado como filho dessa natureza. Então, todos os que não são santos, mas pecadores, rebeldes e desobedientes, tornam-se então filhos do pecado, filhos da rebeldia, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do juízo, porque esta é a realidade na natureza deles. Por isso Paulo, no capítulo 2, no início do capítulo, falou da condição dos homens mortos em seus delitos e pecados. Então, meu irmão, minha irmã, assim como Paulo exorta seus leitores, não se deixe iludir pela irrealidade da inexistência do juízo. Considere a realidade ensinada por Deus. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. E aí ele conclui então, com o verso 7, dizendo: não mantenha proximidade da imoralidade. Olha aí o verso 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Literalmente, Paulo os exorta a não retornar à velha vida, ao velho caminho, aos velhos vícios. Seguindo o seu raciocínio na carta, imediatamente nós temos que nos lembrar do que ele afirmara no capítulo anterior, capítulo 4, versos 17 a 20, regendo o que nós estamos vendo hoje. Então olha aí do lado, capítulo 4, versos 17 a 20, Paulo escreveu: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração, havendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram ao estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Eles vivem com a imoralidade porque isso lhes é natural. Isso faz parte da sua essência, do seu coração. Eles nasceram como nós no passado em meio a isso. Eles namoram e executam tais coisas porque
além de estar no seu próprio coração, eles estão cercados por essas coisas. E todos eles veem isso como normal. Nada lhes acusa a consciência. Mas nós somos diferentes. Porque recebemos a Cristo. E somos ensinados por Cristo. Aprendemos dele. E vivemos para ele. Então Paulo está dizendo, não pode ser assim mais conosco. E na nossa relação com essas pessoas, não podemos ser participantes com eles. Se você foi alcançado pela salvação graciosa em Jesus, então você é uma nova criação para um novo estilo de vida. Portanto, não deve continuar nos mesmos vícios e não deve ver com normalidade a conduta contrária aos princípios do Evangelho. Este é o ensino de Deus em sua palavra, em toda a sua palavra, Antigo e Novo Testamentos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está no Senhor e na sua lei. Medita de dia e de noite. Você é consciente? Tem vivido coerentemente com a consciência que o Evangelho lhe dá? Ou ainda insiste em fazer as coisas do jeito que todo mundo faz? Feche seus olhos e responda para o Senhor. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. Feliz eu te rendo, louvor que é só teu, meu mestre divino, Senhor e meu Deus, a ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo porque tu morreste por mim. Eu te amo porque teu amor não tem fim. Em ti